Fiz minha graduação no Grande ABC em Ciências Econômicas, me formei no ano de 2006. Passei 4 anos a mais do que esse período trabalhando em uma montadora, no setor de pós-vendas, peças e acessórios, fazia pesquisa de mercado e tive contato com essa área de ciências agrárias através do meu irmão mais novo, que veio fazer engenharia agronômica na Exalc. Na ocasião pude vir até Piracicaba, conheci o campus, conheci os amigos dele de República, gostei muito aqui do campus, da vida também na cidade do interior, pensava nessa possibilidade já na ocasião. Chegou um momento em que eu decidi tentar unir o útil ao agradável, passar um período com a minha família no interior, levando uma vida mais interiorana, saindo um pouco ali daquele movimento do Grande ABC, da região metropolitana de São Paulo, e conciliando também com a minha formação. Eu tinha um desejo muito grande de fazer a pós-graduação em economia. Sempre tive um interesse muito grande pelo agronegócio, um setor vibrante, pujante, permite que o economista possa aplicar todo tipo de análise que se possa imaginar, e foi por esse motivo que eu vim para Piracicaba no ano de 2011, justamente para fazer a pós-graduação em Economia Aplicada na Exalc. A aproximação com o PSEG aconteceu aproximadamente 2 anos depois da minha vinda a Piracicaba. Meu irmão mais novo conhecia o João Botão Rosa, né? Eram colegas de turma muito próximos, e o Botão o convidou para fazer uma entrevista com o Daniel Sonoda. Ele fez a proposta que seria para acompanhar o curso de MBA Agronegócio, um curso que eu acompanho até hoje na sua modalidade à distância, e também havia uma proposta para acompanhar uma turma em company do Banco do Brasil, da diretoria de agronegócios, que teria aulas em Brasília a cada 15 dias. Então eu acabei aceitando e comecei as minhas atividades no PSEG naquele ano de 2013. A minha atuação no PSEG, ela começou principalmente como mediador nas aulas. Eu justamente tinha essa função de fazer a mediação no chat, de colocar as perguntas aos professores, e foi muito interessante porque nesse período eu conheci alguns professores da Exalc, tive contato com outros que eu já conhecia também no departamento de economia, e também tive a oportunidade de acompanhar a fundo as disciplinas do MBA Agronegócios, o que seria muito importante depois, justamente nessa atividade de curadoria e desenvolvimento de novos cursos, inclusive no agro, cursos em company. Então essa experiência, esse período, ele foi muito interessante, também pelo fato de que eu pude observar os estilos dos professores, como eles ministravam as aulas, os recursos que eles utilizavam. Então essa foi uma primeira aproximação em relação ao PSEG. Depois nós tivemos que trabalhar um pouco em termos de curadoria do conteúdo, detalhamento das ementas, e eu também tive uma atuação interessante junto àquela turma do Banco do Brasil que eu acompanhava em paralelo, que foi a orientação dos trabalhos de conclusão de toda a turma. Então eles valorizavam tanto o TCC na época, que a própria DIRAG reservou uma sala dentro da diretoria de agronegócios, justamente para que eu pudesse receber os alunos quando lá em Brasília, para orientá-los sobre a condução do TCC. Então acabei atuando também como orientador de aproximadamente 33 trabalhos de conclusão de curso naquela ocasião. Então foi uma experiência muito intensa, muito interessante. E foi justamente por conta dessas viagens a Brasília que eu conheci o professor Pedro Marques. Eu conheci em uma dessas viagens, na verdade, acompanhando ele na aula inaugural dessa turma. Eu passei a coordenar programas educacionais de uma forma muito natural, eu diria, justamente por conta dessa atividade de mediação. Então, quando surgiu a necessidade em outros cursos e até mesmo dentro do curso de MBA Agronegócio, e eu acredito que tanto o Daniel Sonoda como o professor Pedro enxergaram em mim uma pessoa já preparada para lidar
com esses programas, para conduzi-los, para desenhar os programas, fazer propostas a clientes. Então foi algo muito natural. Foi pelo fato de estar por perto ali e por estar envolvido já com o assunto, principalmente do agronegócio, né? Então eu tive a oportunidade de começar a trabalhar nesses programas, começar a elaborar propostas de novos cursos in company. Então foi um processo bem natural. Eu diria que o curso de MBA em agronegócio foi o primeiro em que eu tive essa possibilidade de atuação. É um curso que eu acompanho até hoje. Depois surgiram outros cursos MBA, os PESALC, que foram sendo desenvolvidos, que foram sendo criados e que exigiam justamente esse trabalho de curadoria do conteúdo, de gestão de curso, porque é uma premissa, e uma das principais premissas, eu diria, do professor Pedro, sempre foi: o professor da universidade, ele não tem tempo para fazer a gestão do curso, ele tem que focar mais na parte acadêmica, né? Então tem todo um trabalho de bastidores, que é um trabalho que o PSEG também faz, além de cuidar da parte acadêmica, que tem que ser alinhado. Por exemplo, nem sempre nós conseguimos o professor certo para a disciplina certa. Então você tem que ir ao mercado, tem que fazer uma pesquisa, tem que verificar quais são os professores disponíveis. Tem uma exigência mínima de carga horária da USP, que é de 50%, então nem sempre é muito fácil achar um docente da Universidade de São Paulo que seja especialista em um determinado assunto. Então tem todo um trabalho de bastidores que você precisa fazer para garantir a qualidade do curso, fazer a curadoria do curso, evitar sobreposição de conteúdo, fazer o alinhamento com os docentes. E é um trabalho muito intenso, interessante e também muito gratificante quando você verifica que o curso ele vai dando certo, né? Que edição após edição, ele permanece, ele continua, ele vai sendo bem avaliado pelos alunos. Isso é muito gratificante e reflete também esse trabalho de bastidores que nós fazemos. E aí surgiram também oportunidades de ministrar algumas aulas, né, em algumas disciplinas, dentro da carga horária não reservada a docentes da USP, 50% fica disponível, então tive a oportunidade também de ministrar algumas aulas que eu ministro até hoje, no curso de MBA Agronegócios, de Economia, Investimentos e Banking, no Executivo em Liderança e Gestão, não é? São algumas oportunidades que apareceram no PSEG. A estruturação dos centros de pesquisa no PSEG foi muito incentivada pelo professor Zico, principalmente, né? Então era uma ideia antiga do Daniel Sonoda e do professor Pedro de fortalecer a graduação, de fortalecer a pesquisa, e ali, em muitas conversas que nós tivemos, sempre veio à tona essa questão de necessidade de estruturação da pesquisa no PSEG, né? Então eu diria que o professor Zico foi uma das pessoas ali junto à diretoria e juntamente com o Daniel e o professor Pedro que mais incentivou. Claro, também sempre tivemos o apoio nesse sentido do professor Chiota e do Andia. Eles sempre viram com bons olhos essa necessidade. Claro, ainda incipiente, nós ainda temos um longo caminho a percorrer, mal começamos a estruturar a pesquisa aqui no PSEG, mas algo que nós já conseguimos fazer foi identificar áreas de interesse com pessoas que têm potencial para desenvolver essas áreas. Então, sustentabilidade é uma dessas áreas, a própria área de economia e de investimentos e o agronegócio, também muito importante por estarmos aqui inseridos no Parque Tecnológico. Mais recentemente o PSEG assumiu também a gestão do Parque Tecnológico, então eu diria que tem tudo a ver com o agro e tem tudo a ver com tecnologia no agro. Então eu acredito que nós temos já as principais vertentes de centro de estudos definidas, tem pessoal com capacidade para trabalhar e esses centros têm um potencial muito grande para oferecer treinamentos, para desenvolver conteúdo que traga ainda mais reconhecimento para o PSEG com o passar do tempo. Nós temos alguns centros em funcionamento que já aparecem inclusive no nosso site. Entre eles nós temos o Centro de Liderança e Gestão, o CLG, que é uma iniciativa que vai ser acompanhada mais de perto pela professora Denise de Moura. Ela é muito próxima do PSEG, também é uma referência nessa área de liderança. Nós temos também o CEAG, Centro de Estudos do Agronegócio, que a Isabela e eu
temos acompanhado de perto. O CENI, o Centro de Estudos em Economia e Investimentos, também é uma iniciativa que a Isabela Alcântara e eu acompanhamos de perto. Temos o CENTE, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, uma vertente muito forte dentro do PSEG, especialmente em função do grande número de pessoas dedicadas à tecnologia da informação que nós temos, também ao desenvolvimento e trabalhos com inteligência artificial, a própria Skylar, nosso sistema de legendagem, e que já está sendo desenvolvido para permitir, inclusive, a dublagem. Então esse é um centro que está sendo acompanhado de perto pelo Lucas, que tem formação nessa área também, é uma pessoa que está muito envolvida com a Skylar. E nós temos também o Centro de Pesquisas na Educação, o CPE, uma iniciativa que vem sendo acompanhada pela Daiane Fausto e pela Maria Cecília. Um aspecto interessante dos centros é que tem pessoas que de fato estão engajadas nessas temáticas, que têm interesse e consequentemente têm possibilidade também de ter produção acadêmica nessas áreas e articular e mobilizar cursos com a certificação PSEG. Então, cursos dentro dessas temáticas que podem ser oferecidos na sua modalidade in company, a empresas, por exemplo, a órgãos públicos, né? Na área de educação, por exemplo, existe um potencial muito grande de oferta a órgãos públicos. E falando em órgãos públicos, eu não posso deixar de citar aqui também o CEDIR, que é o Centro de Estudos do Direito, é uma iniciativa coordenada pelo professor Raul Miguel. Ele também vem desenvolvendo iniciativas como, por exemplo, o curso na área de reforma tributária, eventos que têm relação com essa agenda jurídica e que prometem também explorar esse potencial junto a esse público de direito, que é um público muito grande, que tem necessidade de conhecimento e de conteúdo específico em legislação. Nós temos uma estrutura de governança centralizada, em que nós temos como diretor o Daniel Sonoda. Nós temos também um conselho técnico acadêmico, que é um conselho consultivo formado pela própria diretoria do PSEG. Então, entre os integrantes desse centro, nós temos o professor Shirota, Andia, professor Zico, e eu também fui indicado por eles, então eu fico muito feliz com essa indicação, fico honrado e também tenho essa incumbência de fazer com que as iniciativas de pesquisa e de ensino no PSEG tenham um bom andamento. Eu acredito que as coisas vão acontecendo naturalmente, muito em função das demandas que chegam, e nós vamos ter a oportunidade de desenvolver mais esses centros com o passar do tempo, justamente em função dessas demandas que chegam do mercado, treinamentos no agro, publicação e conteúdo na área de economia e de investimentos, demandas também relacionadas à área de direito. Então, acredito que a estrutura em termos de governança está bem feita, né? Justamente para que nós tenhamos espaço, tenhamos musculatura, né? Possamos nos organizar e nos articular, inclusive explorando as relações entre esses centros, né? Eles podem cooperar, podem e devem cooperar entre eles em temas comuns. Entre as atividades que os centros desenvolvem, nós podemos mencionar cartas de conjuntura, boletins técnicos e informativos, treinamentos e também mentorias às empresas. Embora o PSEG tenha algumas limitações no sentido de consultoria, por exemplo, que é uma atividade que talvez não se enquadre muito bem para uma instituição de ensino, como é o caso do PSEG, nada impede que seja feita a mentoria. Por exemplo, eu mesmo tive uma experiência de mentoria junto a profissionais da Suzano, que era muito próxima de uma aula mesmo. Então, trazer informações e recomendações sobre modelos de preços de terras, por exemplo, ou de preços ou valores de arrendamento, né? Então, existe espaço também dentro desses centros para atividades de mentoria junto às empresas.
Isso vai ser muito comum, acredito, no Centro de Liderança e Gestão. As organizações têm necessidade de alinhamento entre os seus gestores, alinhamento entre os líderes, não é? Precisam participar, enfim, de treinamentos que articulem, facilitem a comunicação interna. Então, dentro do Centro de Liderança e Gestão, CLG, por exemplo, existe muito espaço para esse tipo de iniciativa junto às empresas. Sem falar também das necessidades do agro de treinamento, gestão de vendas, por exemplo, né, que assim, as empresas que vendem insumos dependem muito de uma gestão de vendas eficiente, que seja forte, então podem ser oferecidos treinamentos nessas áreas também. E os próprios treinamentos na área de direito, que já vêm sendo oferecidos e conduzidos pelo professor Raul Miguel. Então, essas são algumas das atividades que vêm sendo realizadas pelos centros e que esperamos ganhem musculatura com o passar do tempo. Dentro de 22 anos, eu vejo muitos dos sonhos, se não todos os sonhos, do Daniel e do professor Pedro se realizando. Aquilo que começou como um grupo de extensão na Exalc, muito pequeno, com algumas pessoas ali, principalmente o professor Pedro, o Daniel, a própria Érica Donati, e que depois foi também agregando outros profissionais, como o Botão, eu, entre tantos outros, cresceu bastante, né? E hoje está sendo feito todo um trabalho de articulação para que o PSEG tenha uma maior projeção, não só em Piracicaba, mas também no Brasil. Então, muito do que eles sonhavam já se concretizou. Hoje o PSEG tem um papel muito importante no corredor de inovação do agro, está estrategicamente instalado no Parque Tecnológico, mas existem outros desafios que eu acredito que vão ser superados nesses próximos 22 anos, entre eles aqui a integração no Parque Tecnológico, então uma maior aproximação em relação a outras instituições e também a própria Exalc, uma projeção muito grande e a atuação como um centro de excelência no agronegócio e em termos de gestão de negócios. Eu acredito muito nesse cenário de inserção internacional também, que é uma outra das ambições que a nossa diretoria tem, né? De alcançar, atingir alunos no mundo todo com os nossos programas e também de receber alunos de outros países que possam vir até aqui conhecer o Brasil e percebam que não é nada de diferente daquilo que era feito anteriormente. Por exemplo, com as turmas in company que nós tínhamos aqui, nós fazíamos já visitas técnicas, né? Levávamos os alunos a campo para eles conhecerem um pouquinho mais do agronegócio em diferentes regiões, frigoríficos, fazendas, unidades de beneficiamento, escoamento da produção junto aos portos, né? Então acredito muito nessa inserção internacional do PSEG também. Essa é uma visão que eu acho que nós estamos caminhando para atingir e talvez consigamos atingi-la até antes desses 22 anos.